Olá, para você que nos acompanha, eu me chamo Luana Freire, sou discípula da Comunidade Católica Novo Ardor. E hoje iniciando o nosso vídeo sobre a família, falando um pouco sobre a família católica. Hoje temos aqui esses convidados especiais, nossa irmã Lia Flávia e Gleice, para falar um pouco do testemunho deles, de como é ser família nos tempos de hoje, uma família cristã, nos tempos que vivemos. E teremos como base o documento de São João Paulo II, Familiares Consórcio, e nós iremos iniciar, né, essa entrevista, essa conversa, invocando a Santíssima Trindade e rezando, né, que é a melhor forma de iniciar este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos este vídeo, comente também e assista até o final desse vídeo. Tenho certeza que esse vídeo vai trazer muita transformação e restauração para você. Então, nesse primeiro momento, gostaria que vocês se apresentassem para nós, falassem um pouco de como vocês se conheceram, né, como que foi esse primeiro momento de vocês como família. Pode ser? Bom, então eu me chamo Lia Flávia, tenho compromissos de consagração de vida no Carisma Novo Ardor, sou cofundadora da comunidade, então estou aqui na comunidade desde 2001, juntamente com o Gleison, e tenho 41 anos. Meu nome é Gleison Salviano, tenho 44 anos, estou no Carisma Novo Ardor desde o seu início, desde o final do ano, segundo semestre de 2001. Nós nos conhecemos na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em Taguatinga Sul, aqui em Brasília. Ali era da catequese, e eu nunca era catequista, e eu era de grupo jovem. E nós tínhamos amigos em comuns, e acabou que nos conhecemos, nos interessamos um pelo outro, começamos a conversar, e o nosso namoro aconteceu também, não foi no ano de 2001, né? Um mês ou 2 meses antes de a gente adentrar, né, a comunidade, ser convidado a participar da comunidade Novo Ardor, bem naquele início. Então, nós começamos a namorar em agosto, né, de 2001, nos casamos em 2010, né, então fizemos 15 anos, né? E nós temos 2 filhos, o Pedro, que tem hoje 9 anos de idade, e a Thalita, que hoje tem 7 anos de idade. Isso. Então, em que momento vocês perceberam que Deus chamava vocês à vocação do matrimônio? Bom, então, nós começamos a namorar, éramos muito novos, né, quando começamos a namorar, mas já permeados, né, por essa questão da comunidade, do acompanhamento próximo, né, ali do Fabrício, fundador, nós já trazíamos, né, conosco a questão do estudo, o entendimento da vocação, né, líamos catecismos, documentos da igreja. Então, isso sempre permeou a nossa vida, né?
e nós nos esforçávamos muito para rezar juntos, né? A gente ia à missa juntos, fazíamos adorações juntos, né? Foi quando a gente foi percebendo ali, né, um chamado mesmo de Deus, né, para que a gente fizesse adorações eucarísticas juntos, né? E aí a gente tinha um padre que era próximo a gente, então ele expunha o Santíssimo para nós e a gente conseguia rezar. Então, isso foi ajudando muito a gente no início e foi ajudando a gente também a entender esse chamado, né, de Deus para uma vida em família. Então, o tempo foi passando, né? E a gente ia partilhando com o Fabrício, tínhamos um outro padre também muito próximo, e a gente ia percebendo, né? Tá na hora de dar um passo, né? Demos o passo para o noivado, né? Depois caminhamos um pouco mais, está na hora de um outro passo, né? Talvez está na hora já do matrimônio. Então, foi muito nesse movimento, algo quase que natural, né? Que foi acontecendo. Como se Deus nos levando, né? Nos conduzindo mesmo. Ah, que bom. Fico muito feliz, inclusive fico muito emocionada, né, com esse testemunho, porque eu, né, no estado, sou vocacionada ao matrimônio, né, estou solteira, e é muito belo ver esse acompanhamento, né, e quando você falou da adoração, isso foi muito profundo para mim, estar diante do Senhor. Mas sabemos que quando damos mais passos, que está mais próximo do casamento, para dar este passo, né, do sacramento do matrimônio, há muitos medos. Então, eu gostaria de saber qual foi o maior medo para que vocês que precisaram vencer para dar esse sim a Deus, o sim total no matrimônio. Eu acho que eram muitos medos, né? Acho que podemos pensar em 2 medos aqui, né? De um lado, eu acredito que esse passo mesmo, né? De deixar a casa dos pais e viver sob a nossa responsabilidade, né? Então, e tudo que acarreta isso, né? O cuidado com a vida do outro, a responsabilidade com o outro, os filhos que viriam, enfim. E um outro medo, que era essa questão financeira, né? Então, assim, como dar conta, né? Então, na época, o Gleison já trabalhava, né? Estava mais as coisas na vida mais encaminhadas, eu ainda não. Então, a gente tinha muito esse medo, né? Será que a gente vai dar conta financeiramente, né? E acho que por conta principalmente desse medo, né? E até voltando, né, um pouquinho, nessa experiência de oração do namoro, a gente se aproximou muito da Sagrada Família, né, de Maria e José. E nos acompanharam muito ali no tempo do namoro, e nós nos aproximamos muito de São José nesse final ali, né, de decisão para o matrimônio, né, onde nós fomos vendo uma intercessão muito clara de São José, né, para desatar os nós que tínhamos nessa área financeira, para que as coisas pudessem de fato acontecer. Uma grande dúvida que nós temos, né, essa questão de incerteza, assim, sempre teremos incertezas na nossa vida vocacional, na nossa vida, né? Então, na hora das tomadas de decisões sobre as nossas vocações, os passos que vamos dar, sempre teremos incertezas e nunca vamos ter as convicções, a certeza, ou assim, não, tenho certeza que vai dar certo, que já está resolvido, ou seja qual for a variável que a gente estiver avaliando. Mas acho que a grande ideia é se colocar sempre diante do Senhor e que o Senhor sempre age depois que nós damos os passos. Então, sempre depois que nós rezamos, conversamos e decidimos e agimos, Deus faz a sua providência. Foi desse jeito também, né? Então, nós decidimos, demos o passo do matrimônio e Deus foi providenciou um local que a gente pudesse morar, né? Providenciou essa moradia, depois providenciou a questão financeira,
foi ao longo de toda a caminhada, assim, né? Deus espera o nosso passo e ele vai complementar, né? Vai nos auxiliar com a providência, né? A providência de Deus acontecendo nas nossas vidas. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Nunca teremos as certezas, as convicções, né? E isso, para quem é católico, apostólico romano, né? Cristão, quando você está sempre submetido ao auxílio de Jesus, ao auxílio de Deus, né? Deus sempre vem em nosso socorro. Quando a gente põe todas as decisões e as convicções em nosso controle, a gente inevitavelmente vai se frustrar, né? E muitas vezes a gente pode até colocar a culpa em Deus, né? Então, precisamos confiar na providência de Deus e dar os nossos passos para que as coisas possam ir acontecendo. Bem, que bom. Gostaria só de enaltecer ainda mais essa sua fala, porque muitos casais hoje, né, que pensam no matrimônio, eles começam a colocar essas questões. A questão financeira, acho que é uma das que são mais abrangidas, né, no nosso meio, que não tem condições financeiras, não terminou a faculdade, enfim. Mas que bom que isso não foi barreira para vocês, né, para receber esse sacramento. E claro, sabemos que o namoro é a parte mais leve, né, o momento de partilha, enfim. Mas vem o matrimônio. Eu gostaria que vocês partilhassem conosco um pouco do desafio que vocês tiveram ali logo no início do matrimônio, vocês começaram a viver juntos, então sabemos que vieram de realidades diferentes, e no momento vai ter ali, nos primeiros meses, com certeza, alguns conflitos, alguns desafios que foram superados, né? Então, gostaria que vocês partilhassem um pouco conosco. A grande dificuldade do início do sacramento do matrimônio, da vida a dois, é que nós vamos dividir uma vocação, né? Você vai dividir a vocação com o outro. Então, nós precisamos estar olhando, né, para ter o mesmo foco, o mesmo objetivo, os mesmos entendimentos, e você vai estar convivendo com uma pessoa diferente. Lógico, nós namoramos, né, 10 anos, né, 9 anos, mais ou menos isso, quase 10 anos, de 2001 a 2010. Mas é uma vida de namoro e depois do noivado. E quando tinha alguns desentendimento, discutimos, entendíamos, e às vezes um frustrado com o outro, mas cada um ia para sua casa, esfriava a cabeça, no outro dia colocava-se numa posição já de diálogo novamente. Agora, quando você se casa, você não tem para onde, né? Você não tem como, não, vou dar um tempo na minha casa. Não, vocês vão dormir juntos na mesma cama, né? Então, esse princípio de mortificação, né? De dizer não ao egoísmo, né? Então, sempre de pensar no outro, então, dar esse passo, até de humildade, porque você está construindo algo, né? Uma vocação, está construindo uma história com outra pessoa. Então, acho que uma das principais dificuldades, né, é essa de você, da adaptação, da experiência, de conhecer o seu espaço, o espaço do outro, o seu local, o que fazemos juntos, o que devemos fazer separados, né? Então, essa foi uma das principais dificuldades e que acontecem com todos os casais nesse sentido. O que precisa é um ponto de maturidade, né? E que você construiu isso durante o matrimônio, durante o namoro e durante o seu noivado. Então, se você não tem uma postura de maturidade, não dê passos na maturidade, e isso acho que é muito importante, o estudo de documentos da igreja, ou o que a igreja chama a essa vocação, o que a igreja espera dessa vocação, o que Deus quer dessa vocação, quanto também de um conhecimento humano, né? Das suas limitações, das suas fraquezas, né? Isso tudo é importante ser trabalhado, ser vivenciado, estudado, discutido, rezado, né? Orientado, né? Durante essas duas fases, né? Do namoro e do noivado, para que no matrimônio nós não possamos ter dificuldade por falta de maturidade. Com certeza, né? O autoconhecimento é muito válido nesse momento, porque você se conhecendo,
sabe, suas limitações, suas fraquezas, onde você pode ir, e também no conhecimento do outro, como o outro se porta, né? Então, muito. Exatamente. Não, é isso, né? E eu acho que nesse desenvolvimento também, né, a gente ir se adequando, né, à nova vida, a uma nova rotina, quem cuida de quê, né? Então, é natural, né? Por mais que a gente ajudasse na casa dos pais, é diferente. Agora, é minha casa, né? E a gente se encontrar, né? Então, o que eu tenho que fazer, como fazer, né? Então, é um desafio, né? Por exemplo, o Gleison é muito exigente, né? Com a questão de alimentação. Então, precisava inventar, criar, pensar. E não sou lá tão habilidosa. Então, essas coisas, né? Assim, desde, entre aspas, né? O mais simples, né? Até essa questão mesmo, né? Do diálogo, do vencer o nosso orgulho, né? Que é bem próprio do início. Com certeza. E vocês já passaram por alguma crise, assim, uma que foi marcante no relacionamento de vocês, no matrimônio de vocês? Eu gostaria que vocês também partilharam como vocês superaram essa crise. É muito difícil, assim, né? A gente pensar numa vida matrimonial sem desafios, sem dificuldades. Na verdade, eu acho que é o natural da nossa vida, todo dia. Todos os dias a gente tem um desafio diferente, seja a saúde, seja uma necessidade de um filho, a necessidade do próprio cônjuge, enfim. Então, eu acredito que sempre a gente tem desafios e sempre vamos sendo colocados diante dos desafios. E talvez quando a gente pense numa crise, né, a gente possa pensar que a crise, ela venha e ela também seja permitida por Deus, quando a gente vai tirando Deus do centro da família, né? Então, quando o filho é o centro, quando o dinheiro é o centro, quando os problemas são o centro, né? E eu acredito que a gente viveu uma experiência assim, ali por volta de 10 anos de casados, e foi muito disso, assim, né? A gente estava com as crianças um pouco mais novas, né? Então, os filhos pequenos é bem trabalhoso, né? É exigente fisicamente. O Gleison estava no momento no trabalho, eu também, mais exigente. Então, talvez de uma forma sem perceber, ou às vezes percebendo também, fomos tirando Deus do centro da nossa família, né? E aí nos percebemos, né? A gente foi começando a perceber porque estávamos mais frios um com o outro, às vezes com umas respostas mais secas, mais duras um com o outro, e fomos nos percebendo, nos distanciando, né? Assim que nós percebemos que algo estava fora do lugar, que estava... E aí nós fomos conversando e fomos percebendo, opa, estamos num momento diferente, né? Estamos passando por uma situação diferente. E aqui abro um parêntese, porque é muito difícil pensar numa crise no matrimônio nesse sentido, né? Se não for por um problema, talvez, nem sei um exemplo a dar aqui, né? Mas eu acho que é muito fácil quando a gente percebe uma crise pessoal. Eu estou em crise, né? Mas para nós chamou muito a nossa atenção porque a gente percebeu que o matrimônio estava nesse momento, né? Nesta crise. E fomos, então, conversando, percebendo, né? Mas tivemos muita dificuldade de enxergar o que estava acontecendo e principalmente o como resolver, né? E aí, por providência de Deus, coincidiu que naquela época, na comunidade, a gente estava fazendo o seminário de vida no Espírito, né? E ele, de fato, assim, caiu como uma luva para nós, né? E pensando de novo aqui, né, nos papéis do homem e da mulher, a gente fazia, né, era uma vivência individual, pessoal,
Mas o Gleison começou a falar, olha, hoje, a vivência de hoje, a gente vai fazer separado e depois nós vamos fazer juntos, né? Então, foram vários dias que ele foi fazendo isso, e nós fomos, as coisas foram ficando mais claras para nós, né, do que realmente estava acontecendo, que a gente, de fato, tinha perdido ali o fio, né, de deixar Deus no centro da nossa vida, do nosso matrimônio. E nesse movimento nós fomos retomando, né, colocando Deus no lugar, entendendo o lugar dos filhos, o lugar dos problemas, né, e a vida retomou um caminho, né. Nesse momento de atenção, de descoberta, ou quando fica claro que estamos vivendo uma crise, né? Porque não é... Você não começa a crise, eu estou em crise. Não funciona assim. Você começa, as coisas não começam a dar certo, começam a ter algumas dificuldades que não existiam, as rotinas começam a se modificar, e daí você vai observando, né? Então, o diálogo, né, não estava bom, a gente não conseguia ter um diálogo. A caridade, que é essencial nessa vocação matrimonial, né? A caridade com o outro, né? Com o seu próximo, que está mais próximo, que é o seu cônjuge, né? Então, nesse momento, a nossa caridade faltava, então era uma exigência exacerbada, uma cobrança desnecessária, uma rispidez também fora do local. E a gente descobre assim, não, calma. E é difícil porque você fica assim, a crise na vocação matrimonial, o seu sentimento a culpa é do outro. Você tem uma convicção clara que a culpa é do outro. E você está sendo vítima e carregando sua cruz. Agora eu vou precisar que eu estou carregando. Agora é a cruz mesmo. Então, esse sentimento de apontar o dedo ele fica muito latente. E quando você... E a guinada, a mudança de posição é quando você entende. Puxa vida, não é o outro, sou eu também. Lógico que cada um tem a sua parcela, né? Não de culpa, mas a sua parcela de responsabilidade e de ação proativa para resolver. Então, a guinada está quando você se diz assim, puxa, não é o outro, somos nós. Né? Então, como a Lia comentou, essa experiência com o Espírito Santo que nós estávamos vivendo foi muito decisiva nesse sentido. E, principalmente, foi ela que ajudou a pensar assim, puxa vida, nós estamos sob ataque, né? Então, Jesus estava ficando fora do centro, porque ou eram as crianças, ou os nossos problemas, ou o meu egoísmo, ou o meu umbigo estava ali no centro. E, logicamente, nós estávamos sob ataque, né? Um ataque espiritual, né? Do maligno, no sentido de nos separar e destruir uma família, né? E como hoje a nossa sociedade, né, de uma forma mundial, hoje a gente vive isso, essa busca pela degradação da família, né, desses agentes malignos, por assim dizer. Então, essa oração que nós estávamos fazendo, então muitas orações que nós fazíamos juntos, né, principalmente orações de libertação, né, dessas ações de espíritos malignos, né, que atuam não só na nossa vivência, na nossa vocação, na nossa família, nós como casal, né, que estavam ali perturbando, quanto também historicamente nas experiências e das histórias das nossas famílias, né, nossas gerações anteriores, né, que casamentos com dificuldade, casamentos que não foram bem sucedidos, experiências com o sagrado, com Jesus, ou com a experiência, né, da nossa convicção católica que foram afetados. Então, nós começamos a rezar nesse sentido, e graças a Deus, né, conseguimos dar passos nesse sentido e vencer essa crise, porque, assim, dificuldades, elas sempre acontecerão, sempre estarão presentes, ora mais latente, ora menos, ora com um grau de dificuldade maior, outro menor, ou num ponto, ou num outro. Nós sempre teremos isso, e não é exclusivo da vocação matrimonial, isso é do ser humano, né? Lógico que aquele que tem uma
confessa uma fé, né, igual ao nosso, uma fé católica, apostólica, romana. Então, nesse contexto, essas dificuldades sempre terão. Agora, crise e nesse sentido, nós teremos quando a gente começa a tirar Deus do centro, né? Agora, quando a gente consegue ter esse foco, essa essência espiritual, esse sentimento, e até denomina agora o discernimento dos espíritos, para você ver assim, não, Deus está querendo sair do centro. Não, Deus está querendo, nós estamos tirando Deus do centro, Jesus do centro. Né? Então é quando as crises acontecem, né? Ou quando nós começamos a perder a batalha, né, das dificuldades, é quando a gente retira, né, Deus do centro, Jesus do centro. Então, porque dificuldades, provações sempre terão, mas quando nós não deixamos Jesus no centro, estamos sempre de mão dadas com Jesus, com Maria Santíssima, nos dará forças para vencer, né, para suportar e vencer as dificuldades. Como a gente aprende no Vocacional Novo Ardor, Cris sempre é isso convosco, né? E é muito importante algo também que a gente aprende, que a crise é um momento ali, se você bem vivê-la, é algo que vai tirar um bem muito maior, né? E principalmente ali é um momento que a sua fé ela vai ser revigorada, vai ser fortificada. E pelo testemunho de vocês foi através do seminário, né, de vida, no Espírito Santo, que veio ali a fé, né, a fé católica que vocês professam, que vieram ajudá-los, salvar o casamento de vocês. Então, superar este desafio. Então, você que nos ouve, também está passando por este momento, ou já passou por um momento de desafio no seu matrimônio, comenta aqui para a gente nos comentários, deixe o seu testemunho também, é muito importante para nós, e talvez alguém que passe aqui pelo nosso vídeo, pelas nossas redes sociais, esteja passando por este momento de desafio no matrimônio, como o Gleice falou, sempre terá convosco um desafio ou outro, mas que não sabe, né, como superar este desafio. O seu testemunho pode salvar este casamento, pode dar novos horizontes para esses casais que estão vivendo uma crise. Então, deixe aí o seu comentário, o seu testemunho. E sabemos muito bem que hoje a família ela tem sido um alvo muito atingido pelo mundanismo, mas também fortemente atacada pelo demônio, né? Algo que é evidente. E principalmente as famílias cristãs, católicas, apostólicas, romanas. E eu queria saber, na opinião de vocês, né, o que hoje mais fere, mais ameaça a família, né, nos tempos de hoje, que vocês pudessem falar um pouco para nós sobre. Bom, eu acho que hoje o que mais afeta, sem dúvida, assim, né, são as ideologias que vêm aí, deformando a imagem da mulher, deformando a imagem do homem, onde vai fazendo com que a mulher deixe de ser ela mesma e seja algo, né? Seja hoje talvez aí alguém com mais domínio, com mais poder, com mais voz que um homem, e vai subjugando o homem de alguma forma, né? Então, eu acredito que hoje, né, a maneira como as ideologias têm nos alcançado, né, e têm deturpado, né, a nossa identidade, aquilo que nós somos, aquilo que Deus nos pensou para ser, vai sem dúvida sendo o grande motriz, né, de destruição das famílias. Acho que a grande ideia é essa mesmo, a mudança da essência, né, da dignidade, né? Então, essa confusão, né, qual é a dignidade? A dignidade do homem, a dignidade da mulher, dos filhos, né? Quem são os filhos, né? A dignidade do que é família, o que é construir uma família, né? Quais os objetivos de uma família, né? O que é o homem, o que é a mulher. Então, com certeza são as ideologias que mudam, né? Ou querem mudar, ou
ludibriar, né, para que os pensamentos, os conceitos. Então, esse, com certeza, é o grande mal que as famílias enfrentam atualmente. E vocês têm 2 filhos, né? E como que é trabalhar, né? São 2 crianças, trabalhar com eles essa questão de formá-los, educá-los para que essas ideologias não adentrem no lar de vocês, não adentrem, né? Porque querendo ou não, eles saem para a escola com outros colegas. Então é algo que precisamos estar sempre atentos. E como vocês trabalham com os meninos com relação a isso? Isso, então nós somos pais de um casal, né, um menino, uma menina, e acho que a gente pode pensar, né, numa expressão usada pelo nosso, então, Papa Bento XVI, que é a fumaça, né? Então, os nossos filhos estão aí, né, sujeitos a serem intoxicados por essa fumaça. E talvez hoje, né, eu acredito que o entendimento que eu e o Gleison tenhamos é de muito diálogo, né, de muito diálogo para que fazê-los perceberem essa fumaça, né, e quererem, né, se distanciar dessa fumaça, não se acostumar com o cheiro dessa fumaça, né. Então, eu acho que hoje pensar na educação dos filhos, a gente pensar mesmo na formação de uma pessoa, e isso é algo muito profundo, né? Então, a gente pensar, né, que precisamos aqui educar um homem, formar uma mulher, né? Então, formar naquilo que é biológico, fisiológico, né? Ensiná-los a cuidar do corpo, a zelar do corpo, né? A formar aquilo que é do intelecto, né? Hoje a gente tem uma educação no nosso país tão frágil, né? Então, ensinar os nossos filhos a irem além, né? A terem um pensamento crítico, a lerem boas obras, né? Aprenderem com aquilo que eles leem, é muito importante, né? Trazer para os nossos filhos, né, uma estabilidade emocional, né, aprenderem a lidar com as suas emoções, né, porque uma outra coisa que a gente vai vendo muito, né, pessoas muito frágeis emocionalmente, né, então eu acredito que um pouco disso tudo, né, e a gente é uma característica nossa muito o diálogo, né, nossos filhos são pequenos ainda, né, mas principalmente com um de 9 anos, né? Então, que é o menino. Então, o Gleison tem muitos momentos, né, de mostrar para ele, olha, isso você pode conversar comigo, sou homem igual você, né? Então, de mostrar para ele, o homem faz assim, o homem faz de tal jeito, de tal forma, né? Então, muitas vezes o Gleison coloca para ele, olha, isso é uma característica da mulher. Você percebe que você pensa diferente, mas esse é o jeito da mulher, a gente precisa entender, é o jeito dela, que você precisa entender a mamãe, precisa entender a irmã, né? Então, isso vai ajudando ali a sedimentar nele essa identidade, né? Que não é algo que é construído pela sociedade, é algo que ele já tem, é algo que ele já é, mas que precisa, na sua formação, ser trazido à tona, né? Então, né, e a gente tenta trabalhar muito, né, com o garoto. Né? Então, essa coisa do corpo, da força, da virilidade, né? Então, com a menina, né, essa coisa da atenção, da sensibilidade, né? Então, muitas coisas hoje vão tirando a sensibilidade da mulher, né? Então, trazer para ela essa coisa da sensibilidade, do estar atenta aos detalhes, sabe? Para que justamente a gente vá tentando evocar mesmo, para que eles percebam que não é algo que eles vão aprender, né? Mas é algo que eles já são. Deus já deu isso a eles, né? Mas que a gente precisa trazer à tona, né? E, sem dúvida nenhuma, é um dos principais papéis, né,
do pai e da mãe, no sacramento, nessa vocação matrimonial, que é a educação dos filhos. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma das principais características, tarefas, né? E mais difíceis, né? De acordo com no mundo que nós estamos inseridos, na realidade que nós estamos inseridos. Então, como a Lia comentou, e é o que o carisma inovador toca, né? Essa ação de restauração no homem por inteiro, em todos os aspectos. Então, a educação, nosso objetivo do pai, o objetivo do pai e da mãe é formar não só academicamente um filho, que ele seja uma pessoa, uma boa formação acadêmica, mas uma formação de todos os aspectos, como a Lia comentou. Então, isso é muito importante. Graças a Deus, nós hoje temos o carisma inovador para nos auxiliar, né? As crianças crescem no carisma inovador. Os nossos filhos estudam numa escola de profissão católica, né? Que é uma escola católica, então que o ensino é um ensino baseado nos valores católicos, né? Além de uma boa formação acadêmica, né? Que a escola promove também isso, essa educação, esse envolvimento. Não que, e é muito diferente de pensar e de associar isso como uma bolha, né? Não estamos inserindo nossos filhos numa bolha, muito pelo contrário. Né? Com esse auxílio, né? E nós aqui em casa, eles estão conhecendo, experimentando e formando os valores, né? Os valores importantes para que eles possam ser bons cidadãos, não só, né, pessoas, bons cidadãos. Né? Então, essa é a grande ideia. Esse e hoje é o nosso grande dom, a grande graça, né, que o Senhor nos deu, né, está inserido nesse meio onde eles conseguem ter uma boa formação. E o que a Lia comentou é muito importante os pais terem, né, esse sentimento, pedir ao Espírito Santo esse discernimento dos espíritos, para que você consiga fazer boas orientações. Rapidamente, de modo bem pontual, ontem a gente estava no cinema, e enquanto estava esperando o filme começar, lógico que não dá para levar não dá para mostrar qualquer filme, né? Então os pais precisam dar uma olhada, verificarem as recomendações dos filmes, quem foi que viu, ou assistir antes, para saber se dá para as crianças assistirem, porque o mundo, a sociedade, essa fumaça de Satanás está envolvida em toda a cultura, né, que as crianças têm acesso. Então a gente estava... Aí antes do filme começar, teve uma cena de uma propaganda de um outro filme, e assim, era um desenho animado também, muito sutil, e eu chamei a atenção do Pedro na hora. Então, a ideia que o filme mostrava eram animais, os animaizinhos, né, mas humanoides, assim, e eles eram vilões. E enquanto eles estavam vivendo uma vida de vilão, eles eram muito legais. Um carro muito bonito, uma roupa muito bonita, uma boa questão social envolvida, eram legais, felizes e alegres. E quando eles decidiram não serem mais vilões, serem pessoas boas e honestas, tudo ficou ruim. O carro era ruim, o clima era clima de chuva, tudo fechado, não conseguiam conversar. Então, aí eu chamei Pedro, você prestou atenção no que esse filme, no que esse desenho animado estava mostrando? Ele, não entendi. Eu falei, olha lá, quando eles eram maus, quando você é mal, tudo legal, é tudo bom, tudo good. Agora, quando você resolve ser do bem, ter valor, não fica tudo ruim, isso aqui. Então, era algo, nesse caso, não era tão nem sutil, né? Porque, assim, foi a sutileza de elefante. Mas a criança não percebe. Isso. E daqui a pouco, aí a criança tem esse negócio que é no cinema, e tem um negócio que é na propaganda, ou alguma coisa que ele vê na escola, ou outro coleguinha, ou aquele brinquedo. Então, voltando à essência da pergunta, né? Então, é isso tudo que o mundo faz, né? E querem montar esses valores, né? Nessas gerações que estão iniciando. Então, esse é o cuidado do pai e da mãe, né? Dentro falando da vocação matrimonial, esse zelo com a formação, né, de que você está educando para o céu, você está formando uma alma, você está ajudando uma alma que ela descubra a vocação dela, ela viva bem a vocação dela, para que ela tenha, né, a vida plena. Né? Com certeza. Eu queria também, né, ver com vocês partilharem sobre como vocês
transmitem a fé, como cultivam a espiritualidade no lar de vocês e também como incluir as crianças, né? Porque nem sempre as crianças entendem o que é espiritualidade, o que é a fé, como vocês transmitem isso para as crianças. Bom, a gente vai tentando, né, assim, eu acho que é uma característica, de novo, da vocação matrimonial, essa ação de Deus no nosso ordinário, né? Então, desde as pequenas coisas, as coisas mais simples, né? Então, desde a oração na refeição, né? Ensinar as crianças a oração antes de dormir, né? A gente mostra para elas, né, as nossas orações, né? Então, eles sabem que a gente reza todo dia o terço, que a gente vai à missa, que a gente lê a Bíblia, né? Então, a gente está rezando à noite, aí tem dia que eles pedem que querem rezar junto, né? Então, a gente vai trazendo para eles aquilo que a gente vive, né, individualmente, para que eles possam também ir tomando gosto, né? Então, a experiência que a gente teve com o Pedro, por exemplo, foi muito essa, né? Então, a missa diária foi provocando nele o desejo de receber a Eucaristia, né? Então, a gente vai percebendo isso como um reflexo também para ele, né? Então, às vezes tem ali um pouco da preguiça de rezar o terço, mas aí ele vê que a gente reza, né? De novo, no caso do Pedro, né? Que é homem, vê que o pai reza, né? Então, isso chama a atenção dele, né? Então, muitas vezes a gente vai, chama ele reza junto, vê, nossa, passou tão rápido, né? Tá vendo? É só ir rezando todo dia que você se acostuma, né? Então, a gente vai fazendo muito isso com eles, né? E uma característica, né, dos nossos filhos, eles perguntam muito, né? Então, às vezes, escuta a leitura na missa que falou do Moisés, aí chega em casa, vai falar do Moisés, quem era o Moisés, aí a gente pega um livrinho que tem o Moisés e vai contar tudo. Então, a gente vai tentando fazer assim, né? Trazer a espiritualidade para uma realidade mesmo deles, né? O Gleison falava sobre o colégio, então eu falo para eles que eles têm uma grande graça, que é ter uma capela no colégio. Então, todos os dias precisa ir na capela, né? Antes da aula e tudo. Isso já é uma grande graça, né? Vejo para a infância deles, né? Uma questão muito boa. Então, acho que a espiritualidade a gente vai fazendo assim, né? Trazendo mesmo para eles, tentando mostrar para eles aquilo que a gente vive, né? E que é bom, tanto num aspecto que a oração é boa, mas que também a oração é necessária, né? Então, a gente às vezes fala, eu tô com preguiça, eu também tô com preguiça de rezar. Mas mesmo com preguiça, a gente precisa rezar, né? Tem vezes que a gente não tá com vontade, mas a gente tem que rezar assim mesmo. Então, de mostrar esse esforço, né? A necessidade, ajudá-los nos tempos litúrgicos, né? A liturgia é muito interessante para a criança, né? Porque marca as cores, o que a igreja está vivendo naquele tempo. Então, acho que a liturgia ajuda muito eles também a se envolverem, né? E aí a gente vai tentando, né, em casa. Não está no período quaresmal, a gente vai colocando umas coisas roxas, traz a cruz mais próximo. Então, é tempo de mortificação. O que a gente vai fazer? Eu estou fazendo tal coisa, e você? Né? Uhum. Então, para ir ajudando mesmo a aproximar essa vivência da espiritualidade para eles. Então, já caminhando para encerrarmos esse momento tão maravilhoso, que conselhos vocês dariam a um casal que está começando ou que pensa em desistir? Bom, assim, acho que a grande ideia é você conhecer, né, a vocação matrimonial, aquilo que você discerniu ou está discernindo que é a sua vocação,
E esse discernimento não é uma questão de decisão, é uma questão de submeter a nossa vontade à vontade de Deus, né? Então, não é algo que você faz uma oração de um dia e decide a sua vocação, mas de ouvir a Deus, de estudar. Então, eu acho que, eu acho, modo de dizer, mas, porque nós vemos muitas vezes, quando nós vamos fazer alguma formação, ou uma partilha, ou em algum momento com casais que estão querendo se casar, ou num curso de noivos, essa questão de pouca informação, ou não entenderem. Então, ou às vezes, um dos cônjuges, um do casal entende, quer, o outro nem tanto. Então, o conselho é buscar o conhecimento, é estudar, né, sobre o que a igreja diz, o que a igreja chama, qual é o papel, qual é o chamado da família, o que é a vocação do matrimônio, que é uma vocação de serviço, é o que a igreja espera. Então, estudar nesse sentido, depois terem um bom acompanhamento, né, serem bem aconselhados por pessoas que entendem também o que é, para darem bons conselhos, e depois um diálogo com essa pessoa, né, que você está pretendendo dividir essa vocação, ou que você já está dividindo essa vocação, né, para que vocês tenham o mesmo objetivo, estejam olhando para o mesmo foco, tenham a mesma meta, né, para que Jesus esteja realmente no centro, não só da sua vida, mas da vida do seu matrimônio, né, da sua família, que Jesus ocupe o centro. Então, esse pensamento, essa busca, ou essa ação, essa atividade, com certeza vai ajudar a discernir e tomar decisões, seja qual for a outra variável que vocês estejam passando, que possam estar passando, né? O estudo, o conhecimento, entender e, bem aconselhado, né, um conselho, né, procurar pessoas que possam dar esses bons conselhos, e esse diálogo, né, com a outra pessoa que você vai dividir essa vocação, para que vocês tenham o mesmo objetivo, o mesmo foco. E eu acho que não esquecer, né, nessa preparação que o Gleison falava, o matrimônio ele é para toda a vida, né? Não é enquanto a gente está apaixonado, não é enquanto está dando certo, não é enquanto está bom, né? Ele é para toda a vida, até o fim da vida. Então, eu acredito que quando a gente tem esse entendimento, né, eu vou me casar até que a morte nos separe, né? Isso traz para a gente também um entendimento diferente, uma responsabilidade diferente, né? Porque não são circunstâncias que vão fazer dar certo, mas somos nós, né? Eu e ele precisamos fazer dar certo, né? Então, para a gente encerrar esse momento, se vocês, né, pudessem fazer um pedido de oração por todas as famílias, né, qual seria? Eu acho que com certeza eu pedir a Deus que mandassem pastores, né, para essas pessoas, né? Então, no sentido de que pessoas com o coração voltado para o Evangelho, no sentido de que eu acho que hoje as pessoas precisam de boa formação. Então, o que eu pediria a Deus é que mandasse pessoas, mandassem operários para essa messe, no sentido de orientar bem, né, essas famílias, né, que elas consigam enxergar a essência, né, do ser humano, do homem, da mulher, a vocação do matrimônio, para que elas consigam viver bem. Porque eu acho, o que eu vejo, né, nós observamos hoje, é uma vivência inadequada, ou uma falta de orientação, ou um conceito equivocado que as pessoas têm. E nesse sentido, né, nessas lacunas, né, de formação, de orientação, né, Deus vai ficando fora do centro, e as outras coisas não conseguem andar como deveriam andar, né? Então, eu acho que um pedido a Deus seria isso, né, derramar essas graças, né, nas famílias para serem bem orientadas e consigam enxergar a meta, enxergar o objetivo. E com isso,
que elas consigam enxergar mesmo, né, a beleza que é ser família, a beleza que tem esse chamado de Deus, né, e que a gente encontre esse sentido, né, o sentido daquilo que Deus pensou para a nossa vocação, né, aquilo que Deus pensou para o ser família. Muito bem, amém, que assim seja. Quero agradecer a vocês, Lia e Gleice, né, por este momento, partilhar conosco a vida de vocês. Tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo irão receber, né, muitas graças através do testemunho de vocês. E para você que nos assiste, né, muito obrigada por ficar até aqui neste vídeo. E quero concluir este momento, essa entrevista, com a frase de São João Paulo II, né, que ele fala neste documento Familiar e Consórcio: família, torna-te aquilo que és. Então, quero convidar vocês a rezarmos uma Ave Maria pelas famílias do mundo inteiro, pode ser? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até mais.